agenciadepodcast.com.br. Oi, gente, e aí? Mais um podcast aqui com uma pessoa muito especial. Eu sempre começo o meu podcast falando como é que eu tô vestida. E uma curiosidade é que eu nunca tô muito bem vestida, porque eu sempre gravo podcast na minha casa, né? Mas eu tô com um chinelo, uma calça jeans e uma camiseta. E o meu convidado tá super chique, ele tá com uma camisa meio marrom, meio verde, uma calça preta e uma meia preta. O meu convidado de hoje é o Marcos Almeida. Marcos Oliveira de Almeida, né? Eu peguei aqui, eu fui ver como que o Google te descrevia, né? Porque é engraçado você entrar no Google e ver o que o Google fala da gente, né? Então eu vou ler o que o Google fala de você. Marcos Oliveira de Almeida é um cantor, compositor, multi-instrumentista, arranjador, escritor, professor brasileiro, conhecido por ser vocalista e letrista da banda de rock alternativo. E a primeira pergunta, que já é um gancho dessa descrição do Google: Marcos, o que você não sabe fazer? O que você não é? Porque assim, no Google você é tudo. Eu não sabia que você tocava... Quer dizer, sabia, já fui num show seu. Sabia que você tocava alguns instrumentos, mas... O que você não faz? Na música você fala? Na vida, sim. Muita coisa. Eu não sei cozinhar direito. Mas não precisa, né? Outro dia as crianças perguntaram se eu sabia cozinhar. Eu tenho 2 filhos, né? Joaquim e Isabel. E estamos esperando o terceiro. Sério? Parabéns! Obrigado. Que legal. Débora tá lá com a barriguinha já. Que demais. E... Esses dias as crianças perguntaram se eu sabia cozinhar. Eu falei assim, claro, mas é claro. Com certeza. O que vocês querem? Aí, então o jantar é você que vai fazer, tá? Aí eu falei, beleza, vamos lá, vamos fazer aí o cardápio. Aí eu falei assim, olha, minha grande especialidade é espaguete e tal. Aí a Isabel, mais novinha, falou assim, Joaquim, fala espaguete. Aí o Joaquim, tá bom, vai, espaguete. Com molho, molho vocês escolhem, aí qualquer um e tal. Aí eu fiz aquela, né, aquela festa em casa, valorizei bastante e tal. Mas é uma coisa mais simples de se fazer, né? Não tem erro. Enfim, eu acho que eu sei lavar vasilhas bem, então eu acho que é por aí. Em casa é mais ou menos isso. Eu não sei falar inglês direito, eu acho que isso é uma coisa que me faz falta. Leio razoavelmente bem, mas eu gostaria de falar mais, assim. Então, quando eu vou lá pra fora, às vezes eu fico assim, meu Deus, eu quero falar. E eu não quero só falar, assim, tipo, coisas... Hi, how are you? Hi, how are you? E tal. Então, tipo assim, eu quero falar como eu falo mais ou menos no português ali, entendeu? Então, acho que isso é uma coisa... tem tanta coisa que eu não sei fazer, meu Deus. Vamos focar nas que eu sei mais ou menos. Mas em compensação, você sabe fazer muita coisa, né, Marcos? Agora, só uma pergunta que nem estava programada, mas quais instrumentos você toca? Então, a minha formação foi o recreio da escola. Então, assim, intervalo, né? Não sei como é que você fala aqui. E então comecei no violão, que é o que todo mundo praticamente começa ali nas rodas, né, fazendo aquele som. Aí depois eu montei uma banda com a turma da escola e aí eu comecei a tocar guitarra, né? Então, época do rock ali, Raimundos, Titãs, enfim, Legião Urbana, Charlie Brown Jr., enfim. Aí, aos 16 anos, quando eu conheci a igreja evangélica, aí um outro mundo se abriu, porque na igreja você praticamente é exposto a todo tipo de situação, onde às vezes não tem o violão, aí você tem só um contrabaixo, você tem que fazer no contrabaixo, tem só, sei lá, um pandeiro, você tem que fazer no pandeiro, enfim.
Aí você vai testando tudo. Ali aos 16 anos você não tem tanta coisa para fazer, né? Então eu ficava o dia inteiro praticamente ali ensaiando na igreja, tocando. Toquei no culto das senhoras, no culto dos Culto jovens, de em jovem, tudo. das crianças. Enfim. E ali foi uma grande escola. Eu acho que a igreja é talvez a maior escola de música do Brasil, assim, né? Você pega todos os programas de TV relacionados à música e tal, quando tem esses reality, esses concursos, sei lá, The Voice, de onde veio? A maioria vem da igreja, assim, entendeu? Porque é um lugar ali além de socialização, é um lugar para você explorar muito essa coisa da arte, né? Hoje mais focado na música e tudo, mas foi ali. Aí eu fui aprendendo, eu gostava do teclado, eu fui lá e aprendi o teclado um pouquinho. Aí você vai, Que sim, aprendendo um legal. pouquinho de cada coisa, sabe? E quando eu fui estudar mesmo formalmente no conservatório lá de Contagem, em Minas Gerais, onde eu morava, eu fui estudar flauta doce, porque eu queria... Eu sei tocar flauta doce, você acredita? O único instrumento que eu sei. Aquele instrumento que ninguém gosta, só você, né? Que é tipo... Exatamente. Ninguém gosta. Minha avó escondia a minha flauta, porque meu eu Deus, tocava o tira dia essa inteiro. flauta daqui e tal. Mas é lógico, né? É porque às vezes o instrumento não é tão legal que você compra ali quando você Ou você tá não naquela sabe ideia. tocar Você muito não bem sabe também. tocar direito ali. Daquele... Aí você o dedinho ali no meio, ali, O dedo no vazando. pé, o de trás, né? Não sei nem que nota que era, ele não encaixa direito. Enfim. E aí, mas foi muito legal, porque ali eu aprendi a ler partitura, a entender uma frase melódica e tudo. E, paralelamente, eu estudava o piano. Aí o professor de piano falou assim, acho que você chegou num momento aqui que eu não consigo te ajudar mais. Aí me passou para um outro, que era um professor dele, que dava aula na Universidade do Estado de Minas Gerais, o professor Oscar Tibúcio, que estudou muito tempo na Alemanha, enfim. Aí eu fui para o piano clássico, aí eu aprendendo aquelas coisas todas ali. E ele era muito rigoroso, né? Da escola alemã, aquela coisa de bater no piano, assim. Ele tinha uma santa periquita que ele inventou, assim, que ele não cria em nada. Então, tipo assim, ele ficava zoando. Tipo assim, eu vou inventar um santo aqui, porque eu não creio nenhum. Ele dizia, santa periquita, pelo amor de Deus, faz esse negócio direito. Ele era muito engraçado, cara. Ele ainda tá vivo ainda, o Oscar. E aí eu fui entrando para esse mundo da música clássica também. E logo em seguida já entrei na Universidade do Estado de Minas Gerais, num curso bem polivalente, né? Justamente porque naquela época eu não sabia me decidir se era guitarra, se era violão, se era teclado. E então aos 16, ali 17 anos, eu já estava com uma escola de música. Eu era tão cara de pau, assim, que eu abri uma escola de música com 3, 4 anos, assim, né, estudando para valer, né? Que eu ganhei meu primeiro violão aos 13 anos. Então, como a gente não tinha recursos lá em casa, eu tive que dar meus pulos. Eu saí do Senai, que era uma escola lá perto de casa, todo mundo conhece Senai, enfim. E eu decidi pela música ali aos 14, né, quando eu estava lá no Senai. E aí minha mãe falou assim, tudo bem, você pode sair. Escrevi uma carta para ela, toda bonitinha assim. Mamãe, o homem só é feliz quando faz aquilo que ama e tal, não sei o que, blá, blá, blá. Deixei lá e saí de casa, né? Eu voltei à noite e ela falou, tudo bem, você pode sair do Senai, mas você vai ter que dar seu jeito aí, né? Não tem mesada, meus pais separados, aquela coisa toda. E aí eu falei assim, vou encarar a música, né? E estudar, fazia alguns jobs ali, algumas coisas assim, tipo, um amigo estava precisando de uma ajuda, não sei aonde, para fazer não sei o que, aí eu lá ajudava. E aí, quando eu estava um pouquinho mais com coragem na música, isso aos 16, 17, eu abri uma escola de música. Isso foi muito doido, porque eu comecei dando aula de violão, mas daqui a pouco começou a aparecer gente querendo aprender teclado. Aí uma vez apareceu um cara, só para ilustrar isso, essa coisa da polivalência, apareceu um cara querendo aprender cavaquinho. Aí eu falei assim, cara, cavaquinho a gente ainda não tem.
Mas, Eu ainda não aprendi o mas cavaquinho. volta daqui 3 meses, Que eu vou eu aprender. vou te ligar e tal. Aí eu comprei um cavaquinho Mentira. e fiquei lá e pegando, e é um negócio dificílimo, que são só 4 cordinhas, assim, você não sabe se é dó, se é lá menor, é um negócio muito doido, assim. Aí eu falei que, ó, a teoria musical é a mesma, as notas musicais são as mesmas, os acordes, a harmonia e tal. Eu vou te ensinar até onde eu sei. Aí eu chamei ele e tal, ele Que pegou. legal. Então, assim, foi muito isso, de um amor pela música, assim, por entender. Aí eu testei violino, testei tudo. Até berimbau eu peguei. Você já tocou gaita? Gaita Você também. toca gaita? Eu nunca toquei em shows, nunca levei, tá. né? Mas, assim, é aquela... A gaita de blues, né? A gaita cromática também, que é um pouco mais difícil. Mas, assim, hoje, assim, eu me entendo, assim, mais com o violão, assim. Cordas, né? Ai, era pra ser a primeira pergunta que eu vou fazer agora, né? Mas a gente vai encaixar aqui. Mas você não precisa dar uma resposta, né, concreta, foi uma menina que perguntou no Twitter. Ela falou, como é ser um ícone brasileiro? Não sou ícone, não, meu Deus do céu. Você é um ícone, Marcos. Já vou pra outra pergunta. Qual a sua composição que tem mais inspiração, que mais te inspirou, ou que as pessoas dizem que... Se sentem mais inspirados quando ouvem? Então, eu acho, assim, que... Acho que provavelmente vai ser alguma coisa que as pessoas queiram saber, né, do meu processo criativo, mas as canções que mais tocam as pessoas são aquelas que me tocam também, assim, entendeu? Então, tipo assim, as músicas que nasceram de momentos, assim, de muita angústia, de muito desespero, né? Por exemplo, Vem Me Socorrer, né? Que é um grito, assim, é um lamento, um blues, uma coisa assim, uma vontade de expressar uma falta, né? Uma ausência. Eu acho que todo mundo já vivenciou isso em algum momento, né? E eu lembro perfeitamente do momento que eu fiz essa música. Ela nasceu assim de pronto, assim, né? Eu peguei o violão, meti lá um mi maior e comecei a dedilhar e a tentar colocar em palavras aquilo que eu estava sentindo ali, né? Então acho que tem Vem Me Socorrer, que é uma canção que fala com muitas pessoas, né? Eu tenho assim relatos de gente que já colocou Vem Me Socorrer no caminho de casa para o hospital quando estava para nascer o bebê e tal. Tem um amigo meu que é o Rodrigo Brasil, que é um grande produtor lá de Belo Horizonte. Trabalha com lowboards, com a galera massa pra caramba lá. E o neném dele nasceu assim, que a esposa pediu, põe pra tocar aí, Vem Me Socorrer. Que demais. E ao mesmo tempo eu tenho relatos assim mais pesados, assim, por exemplo, de pessoas que especialmente, né, um rapaz que tentou suicídio, estava pronto a tirar sua própria vida, e aí um amigo mandou para ele, assim, do nada, assim, na internet, cara, não sei porquê, vontade, assim, de falar com você, e eu pensei nessa música aqui, ouve isso aqui, cara. Vem Me Socorrer. Vem Me Socorrer. Aí ele ouviu e ele começou a chorar, assim, em prantos, assim, uma coisa louca. E aquilo foi curando a alma dele, assim, entendeu? Que e legal. Ele desistiu, né? Graças a Deus desistiu. A Ser Valente também é muito assim, tanto que virou, assim, uma coisa para além do que eu imaginava, assim, né? Na verdade, quando você compõe, você nunca sabe o que vai ser da canção, né? Mas essa Ser Valente, ela viralizou como tatuagem. As pessoas tatuam Ser Valente. Assim, eu tenho um destaque lá no Instagram só com tatuagens. E Ser Valente é uma das mais bombadas, assim, né? Então você tem Esperar e Caminhar, tem Ser Valente, tem... Eu tatuaria Esperar e Caminhar. Então, pois tem essa, tem Toda a Dor por Enquanto também, que muito bom. É bem tatuada. Tá lá no ranking. Mas assim, eu acho que são essas canções assim que traduzem, todas, né? Basicamente todas. Eu tenho uma história
Ano passado, uma conhecida minha, uma amiga de infância, se suicidou. E eu lembro, eu ouvi muito a sua música, Deus Onde Está. Eu nunca tinha escutado. E eu passei todo esse período que eu fiquei, né, que isso aconteceu e tal. Eu escutei muito essa música, assim. Eu amei muito. Então, ela me marcou muito, assim. Mas eu amo todas as suas músicas. Tanto é que eu fui no seu show e eu fiquei apaixonada. Conheci você através do Davi. E realmente, gente, ele toca todos os instrumentos no show dele de uma vez. Com o pé, com a mão. Maravilhoso. Esse show que você foi é o Eu Sarau, né? Que a gente Isso. encerrou agora em 2018, né? 19, início. Que eu toco um bumbo com o pé esquerdo e a... Eu falei zoando que você tocava com o pé, mas você realmente toca com o pé. Eu toco com o pé. Ah, entendi. É assim, ó. E como que você tem ritmo? Porque eu ia me perder inteira. Então, na verdade, é um tique que eu tinha, sabe? Assim, desde a época do Palavra Antiga, quem me acompanha desde essa época, na hora que eu ficava muito empolgado, eu ficava batendo o pé esquerdo, assim, tipo, E no engraçado pulso. que era no tempo, né? No tempo, Engraçado. Pois é. Aí, o que eu fiz? Um dia, pensando nesse show, produzindo o show, que era o meu primeiro solo, eu falei assim, cara, eu vou colocar um bumbo aqui no meu pé, porque não tem nada mais rock and roll do que... Tá faltando uma coisinha aqui no meu pé. Porque o voz e violão eu assim, eu acho meio chato, sabe? O voz e violão. E aí eu resolvi, então, colocar o bumbo. E aí eu arrumei também um loop, né? Um loop que é uma coisa que eu nunca tinha usado também. Mas é isso. Bumbo, violão, loop, guitarra. Faltou uma flauta doce. Se você precisar de alguém, vai tocar uma flauta doce. Tem, eu só sei... Si, dó, ré, dó, si, lá, sol, lá, si, lá, lá. Só sei isso. Eu também sei. Meu Deus do céu. Olha aí. Mas eu não lembro as notas. Menina. Bastante. Sei do Popeye Pop, também. né? Popeye, tô lembrando aqui várias. Mas era muito maravilhoso. Eu tinha música na escola uma época. Flauta doce. Flauta doce. Era meio que obrigatório. Sabe que começou com o Vila Lobos, isso, né? Aquele grande músico brasileiro, né? Talvez o maior de todos. E ele foi, durante um tempo, tipo um ministro, assim, da cultura, né? Um cara responsável pela blá musical, assim, nas escolas. Ele criou essa coisa do canto orfeônico, da flauta doce, babá. E muita gente aprendeu as primeiras coisas de música assim, cara, né? O respeito e a flauta doce. Era material, colocava assim, ó, não podia esquecer a flauta. Marcos, eu queria saber de você qual o estilo de música que os seus ouvidos recusam, porque assim, eu não entendo nada de música, eu não sou a pessoa que, isso é aquilo, mas eu acho que eu tenho um ouvido bom, meu namorado fala que eu tenho um ouvido bom, fico feliz por isso. Então, bom e não tão bom, porque às vezes eu tô num lugar, alguém dá uma desafinadinha ali e eu percebo muito rápido. E aí eu comento assim, deu uma desafinada, a pessoa, não, nada a ver, não deu. Então parece que o meu ouvido, ele pega assim, não só o desafinado, como, enfim, acho que eu ganhei não experiência, né? Quem sou pra falar experiência, mas eu escuto música o dia inteiro, né? Então, antes de eu ter essa televisão, quando eu me mudei, eu escutava música literalmente o dia inteiro, porque só tinha minha caixinha de som, mas no carro, no fone de ouvido, eu não saio sem o fone de ouvido. Então, eu tô sempre ouvindo música. E tem até um amigo meu, Vinícius, que ele faz música, né? Ele compõe tudo. E eu lembro que no começo ele não conseguia dividir a voz. Não conseguia fazer aquela, sabe, a vozinha fina, assim. E aí ele me ligava, falava, e soltava a música e falava: qual que é a vozinha? Qual que é a vozinha disso aqui? Aí eu ficava, peraí, vou achar a vozinha. Eu achava a vozinha. Então, meu namorado fala, enfim, que eu tenho esse dom aí do ouvido bom. Então, assim, eu escuto um pouco de tudo, mas eu tenho as minhas preferências, óbvio, porém tem coisas que eu não consigo escutar, assim. Por exemplo? Por exemplo, eu iria dizer funk, mas tem algumas batidas que até ok. Que, por exemplo, tá passando na rádio, se eu não tô percebendo, eu pulo. Mas eu acho que o funk, ele tá, tipo...
Pra mim é muito. É que acontece. muito. Eu acho assim que música, por exemplo, o próprio funk, a própria música da igreja, né? Vamos usar os dois exemplos, o funk e a música da igreja. São músicas para mim que são músicas de experiência, entendeu? Uhum. Que você não essa música especialmente, tanto o funk quanto a música da igreja, sem comparar as duas assim, mas eu acho que elas não existem plenamente fora do contexto, entendeu? Então, tipo assim, algumas músicas são feitas para você ouvir, outras são para você experimentar enquanto você ouve, entendeu? Que é uma atmosfera, é uma vibe, é um ajuntamento, é alguma coisa que acontece ali na hora que está sendo tocada com um tanto de gente junto, entendeu? Por exemplo, trilha de musical circense, assim, uma peça circense. Às vezes ela não funciona tanto quanto aquilo que está acontecendo ali no palco junto, sendo interpretado, sabe? Uma companhia de teatro, sei lá. Mas eu acho, assim, que tem espaço para tudo, sabe? Eu, por exemplo, na hora que essa coisa do mood, por exemplo, eu acho que resolve muito bem isso. Tipo, eu tô com esse humor aqui, com esse sentimento. Com certeza, playlists tristes. Aí você vai lá e Quero coloca, chorar. cara. Aí, tipo assim, sei lá, você pensar o funk, por exemplo, fora do contexto, fora do baile, fora do casamento, o onda, onda, olha a onda. sei lá. No Essas carro, entendeu? Não tipo, dá. Então, tipo, igual agora eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, eu e Débora. E aí a gente saiu ali do sul da Flórida e fomos até Nova York de carro. Aí, tipo, você não vai colocar, sei lá, velho, um funk, alguma coisa assim ali naquela estrada, porque tem alguma coisa chamando você ali, sei lá, o seu subconsciente, as coisas que você já assistiu dos filmes, Sim. e bababá. Aí você naturalmente vai indo ali, sei lá, para um folk, para um negócio assim. Primeira vez que eu fui pra Nova York, desculpa te interromper, Sim. primeira vez que eu fui pra Nova York, eu baixei várias músicas com o nome Nova York. New York, New York, New York. E eu ficava, gente, eu só tô ouvindo música de New York, porque tava indo pra Nova York. Mas tipo realmente... pensar o Rio de Janeiro sem a bossa nova, né? Que é uma cara do Brasil, né? Uma cara do Rio de Janeiro especificamente. Ir pra Bahia e não ouvir um axézinho? Entendeu? Eu acho que tem Sim. isso, a música e o contexto dela, sabe? Sim. A música e a geografia dela. Eu consigo resolver bem assim na minha cabeça. Agora, eu não ouço tanto, né? Porque não sou assim um consumidor de música, assim, como os meus amigos são, como você porque eu me desconcentro fácil, assim, se eu estiver ouvindo música. Eu não consigo Entendi. ouvir música e fazer outra coisa, sabe? Jura? Chocada. Então eu passo muito tempo em silêncio, assim. Então os livros me acompanham às vezes mais do que a própria música. Porque quando eu tô lendo, eu não consigo ouvir uma música de fundo. Me atrapalha. Entendeu? Agora, tipo, uma caminhada, uma esteira, o próprio negócio lá de lavar a vasilha e tal, às vezes é um exercício que não precisa muito da sua consciência ali e tal, atenção. Então eu consigo ir para um outro mundo aqui, né, com minha outra mente, ouvir a música, ficar lá curtindo e andando assim e tal. Não, mas é isso, a música, eu não sei, eu acho que eu aprendi em algum momento aí desse universo aí com os meus professores, enfim, que é tipo um ritual, né? Você precisa parar, colocar ali a música, colocar um fone legal ou ter umas caixinhas legais e ouvir, né? Tentar entender o que está acontecendo ali. E pra gente que já está na música, existe um outro exercício, que é o exercício de você se distanciar dessa coisa analítica, entendeu? O que tá rolando ali e tal, qual que é o tom, qual que é não sei o que, blá, blá, blá. E tentar ter uma experiência pré-teórica, vamos colocar assim, pré-teoria, assim, é a música inteira ali,
entendeu? Isso é muito legal. Então, exige de nós, assim, né, dos músicos, assim, uma concentração maior, eu acho. Sim. Né? E tipo assim, deixa eu me encontrar com essa música e não com os ingredientes dessa música, né? Porque aí você fica ali, ó, isso aqui tem uma voz ali, tem uma bateria aqui, tem blá, blá, blá. O músico, ele tem essa identificação muito mais rápida, né? Antes eu tinha muita dificuldade de ouvir o baixo das músicas. Porque também depende do fone, né? Depende do fone e depende do baixo também, né? Não depende da só gravação, de mim. como é que foi. Por exemplo, não dá pra ouvir baixo, gente. Você que tá nos ouvindo aí, não dá pra você ouvir o baixo da música com a caixinha do seu celular. Então, assim, tipo assim, o falante do seu celular não vai pegar o grave. Então, ponha um fone, pelo amor de Deus. Sim. E agora que eu tô dirigindo por São Paulo, quando eu vou fazer alguma curva, quando eu preciso prestar atenção, eu abaixo o volume total. Isso. Que é realmente, eu acho que num contexto que você tá de boa, a música, ela é perfeita. Mas quando você... exatamente. Quando tá uma bagunça, parece que ela só atrapalha mais atrapalha do que ajuda, né? Não, você tá na estrada, beleza. Você consegue ouvir a música no talo, tá lá no volume alto. Aí você vai chegando perto da cidadezinha ali, que você tem que entrar, aí a primeira coisa que você abaixa, porque sua mente alternativa tá ali precisando de te ajudar aqui também pra... Exatamente. Né, pra você não errar. E Marcos, você é fã de alguém? De algum artista? São muitos, né? Eu tenho, assim, uma paixão, vamos pensar assim na literatura primeiro, pelo Carlos Nejá, que é um dos grandes, assim, poetas do Brasil, talvez o maior deles, né? Vivo. Ele tá aí com seus 80 e poucos anos. E tem uma escrita, assim, incendiária, sabe? É uma literatura que te captura e te leva para um lugar, assim, muito espiritual, muito forte, muito poético, e fala de assuntos que não são corriqueiros, assim, tipo, banais, mas ao mesmo tempo ele fala do cotidiano com um olhar, assim, mágico, assim, saca? Ele tem uma linguagem muito especial, ele tem um domínio da língua portuguesa, uma coisa fantástica. A Adélia Prado também, o Rubem Alves, eu acho que ele foi muito importante para mim também, em algum momento, lá no início dos anos 2000. Ele me apresentou alguns autores também e foi muito especial. E as escrituras, né? Você lê um livro que te lê, né? Então, isso é muito doido. Quando você está lendo a Bíblia, você está sendo lido, né? É um paranauê diferente. É tipo o livro, assim, que você abre e sai uma... Sabe aqueles livros de filme, assim, que você abre, tem alguma coisa ali? Exatamente, A gente tem um certo preconceito com a palavra mágica, né? Magia e tal. O C.S. Lewis até falava muito sobre isso, né? O erro de alguns de achar que o mágico, a magia é uma coisa negativa, mas mágico tem a ver com esse lugar da imaginação, né? De você ser capturado e levado para um outro lugar onde você precisa exercer sua imaginação, a fantasia. É por isso que a fé, a oração, né, tem muito a ver com poesia, tem muito a ver com imaginação, porque você é acessado num lugar que não é da linguagem comum, cotidiana. É um lugar que você só consegue chegar lá se você for capaz de fazer analogias, for capaz de imaginar e tal, né? Então, eu acho que esses autores que eu citei e também as escrituras... e na música, assim, eu comecei com rock, né? Então... Palavra Antiga, né? Aproveitando... O Palavra Antiga... É uma banda de 2007, né? Que eu
Eu tinha crio 8 anos junto de com... idade. Tá vendo? Esse pode, né? Eu nunca imaginei que um dia eu ia conversar com alguém que... Uma adolescente. que tipo, meu Deus. Então, ali já é meio que assim, vamos colocar entre muitas aspas, uma certa maturidade de um processo musical que eu já estava ali desde os 13, né? Então, Palavra Antiga nasce, eu tinha, sei lá o quê, 25, 26 anos. Eu não sou muito ruim de matemática. Mas é o rock, assim, né? É o U2, né? Tipo, a gente... amava o U2, ainda amo, né? O Bono, Vox e aquela turma toda. O rock inglês. The Killers. Eu amo The Killers No muito. Lollapalooza, assim, ano passado eu tava igual uma, sei lá, velho, uma adolescente Eu pulando. também. Que, caraca, velho, é muito bom. É muito bom. O som dos caras, a energia que eles colocam ali, a força, a entrega. E eu acho que é isso. Aqui no Brasil, né, obviamente, por conta de ser fruto de um ambiente assim, de roda de violão, então é muito Legião Urbana, o Titãs, aquela época do acústico MTV, dos Titãs. E isso é muito doido, né? A gente pensar no Brasil, que é um país continental, a quantidade de banda, de informação, de músicas, né, que nós temos. É cabuloso, assim, né? E é uma atualização, assim, que se você não tiver ali, você não pega, né? Porque eu, por exemplo, eu gosto muito de Djavan também. Eu gosto de... Meu pai, ele já era mais do rock também. Então, ele é muito fã de Detonautas. Ouvia muito Charlie Brown, Capital Inicial, todas essas bandas. Então, eu cresci escutando e dei uma brecada, assim. Então, vira e mexe, alguém fala, já ouviu fulano? Que, sei lá, apareceu esse ano ou 2 anos atrás e que eu não sei. Porque eu não acompanho. Olha que bom, me sinto ter mais, né, feliz, mais tranquilo, mais em paz com essa informação, porque eu acho, assim, que a turma mais da sua idade, né, não tô me colocando, assim, tão mais velho assim, mas, sei lá, você tá com quanto? 21. 21. Então, eu tô com 36. 15 anos de diferença. É uma geração mais plugada o tempo inteiro, né? Então, imagine que você está tendo essa dificuldade de se atualizar. E agora imagina um cara de 36, como é que é, entendeu? Que não ouve tanto música, assim, não escuta tanta música, tanta música assim, e o que chega para mim é que já passou por várias barreiras, entendeu? Entendi. Tipo assim, várias curadorias, até chegar... você ouviu isso aqui? Aí, tipo, já tá velho, já. Tipo, o cara já morreu e eu tô lá. Que legal, cara. Novidade. Ai, meu Deus, é bem isso mesmo. Essa é uma pergunta que mandaram pelo Twitter. E qual é a sua breve visão da arte brasileira atualmente, assim? O que você... Eu não sou muito, assim, especialista em arte, né? Fala, gente, a arte brasileira, ela me desconcentra. Eu fico em silêncio, melhor. Então, eu fui outro dia, agora, essa semana, né? No Museu da Imigração e também fui lá na Pinacoteca, né? O que me comove muito são as histórias, sabe? Então, tipo assim, a capacidade que o artista tem de narrar uma história, assim, seja uma história puramente visual, assim, sem palavras, sem nada, ou especialmente, assim, no meu caso, que me toca mais é essa intervenção do texto, assim, sabe? Que consegue dar sentido para muita coisa ali que só a visão não me decifra muito, sabe? Não consegue decifrar muito para mim o que está acontecendo. Então, o Museu da Imigração foi uma experiência muito louca, assim, foi muito legal. Porque, inclusive, tem muito a ver com o trabalho que eu estou fazendo agora, né? O meu novo disco, que se chama Lá de Casa. Então, pensar em imigração, pensar coisas assim da experiência desse cara que sai de um país e vai para outro, né? E o que é casa para ele, o que é lar para ele, o que é habitar, né? Então, coisas assim me comovem muito, assim.
Mas eu acho assim que a arte contemporânea como um todo no mundo, até onde eu consigo entender e apreciar, ela ainda está passando por um processo de desconstrução, sabe? De contestação de formas, de fórmulas, e muitos têm encontrado o sentido da arte em coisas extra-artísticas, né? Como uma militância, uma causa política, e a arte acaba servindo como uma plataforma de publicidade dessa causa, né? Eu não sei se isso se sustenta a longo prazo, né? Se esse tipo de arte sobrevive à mudança dos ventos, né? Quando essa causa for superada, ou quando, enfim, eu acho que a arte também, acho que ela abraçou o efêmero, né? O agora. Vamos falar do agora, mesmo que amanhã mude e tal. Então, acho que os artistas não estão muito incomodados com essa coisa de se eternizar, sabe? Porque eu acho que era uma preocupação dos artistas mais antigos, os românticos, de fazer algo que mesmo que você, sei lá, morra pobre hoje, mas a sua arte vai se perpetuar e tal. Eu acho que o artista contemporâneo não tá nem aí para isso, entendeu? Ele tá fazendo coisas que provavelmente não duram uma semana, um mês e tal, as pessoas vão esquecer, e ele também não tá muito preocupado com isso. Eu tô generalizando, né? Mas é lógico que existem outros artistas, especialmente aqueles mais ligados à arquitetura, que já criam coisas modernas, atuais, contemporâneas, com potência, com força de permanecer, né, de permanência, como os antigos artistas também, eu acho. Né? Sim. Tá aqui um leigo falando do assunto. E se você pudesse fazer um elogio e uma crítica à música brasileira, qual seria? Então, eu acho que a gente não pode responder essa pergunta. Porque não tem como falar da música brasileira no singular, entendeu? É como se existisse uma música. Eu acho que são músicas do Brasil. Sim. Né? E a crítica que eu posso fazer é mais nos veículos de comunicação, ou para os veículos de comunicação, que são os responsáveis por criar uma vitrine para essas músicas do Brasil, e como que eles estão, em certa medida, não generalizando, viciados num processo onde quem chega lá nessa vitrine normalmente teve que molhar a mão de alguém, entendeu? É o tal do jabá, são as tratativas de um mercado já assim um pouco viciado, algumas estruturas. Então, assim, eu acho que as plataformas de divulgação de música, elas não conseguem conter ou expressar as cores, a diversidade das cores das músicas do Brasil. Então, a minha crítica é mais na nossa incapacidade de celebrar a nossa diversidade musical. Acho que é isso. E o elogio? E o elogio tá implícito na crítica, né? Tá implícito no fato de que é tanta música boa sendo produzida que a mídia, os jornais, as curadorias não conseguem capturar, né? Sim. Não conseguem. Então, vão se criando assim nichos de ouvintes, de gente que está ali sendo muito bem assistido nos seus afetos, nas suas emoções, e curtindo certos artistas que um monte de gente não conhece, assim. Aí você vai ver, caraca, velho, esse cara existe, entendeu? Então, assim, eu acho que tem um problema que não tem muita solução, assim, entendeu? Porque são muitos os produtores de conteúdo, vamos colocar assim. São muitos os artistas produzindo música. E tá aí um elogio. Eu acho que é muito bom isso, né? É muito bom porque são muitas as possibilidades, muitos os caminhos de se expressar, e o brasileiro talvez tenha na música assim, o seu principal produto imaterial, né,
de exportação. Se existe uma coisa assim que a gente é bom, que a gente sabe fazer bem, é música, né? Tipo, pega todos os países do mundo e pensa assim, velho, de onde saiu um Tom Jobim, de onde saiu um João Gilberto, e de onde saiu Skank, cara, enfim, é daqui. Então acho que e outras bandas estão surgindo aí, outros artistas surgindo dia após dia. E eu não sei, eu acho que a gente tinha que pensar formas e fórmulas, né, de mostrar isso pro mundo, né? Adorei. Eu vou fazer a última pergunta, que foi um garoto que mandou pelo Twitter também, e ele falou o seguinte: Marcos, por que a música feita por brasileiros e permeada pela espiritualidade católica afro-indígena é considerada por críticos e academia como música brasileira, e a música influenciada pela espiritualidade evangélica protestante, né, /protestante, é taxada como música religiosa gospel? Eu acho que a culpa disso deve ser assumida pelos próprios evangélicos, entendeu? Também acho. Porque foram eles, ou nós, né? Tirar uma foto do Marcos aqui. Ou nós que criamos isso, né? Quando falo nós, porque eu sou cristão, né? Sou da igreja batista. E eu não sou batista, mas... mas não me sinto parte do movimento, né? Isso é uma coisa muito louca até, porque tem gente que confunde igreja evangélica com o movimento gospel, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, a igreja, né, que nós fazemos parte, ela tem aí 2000 anos, e o movimento gospel ele tem 30 anos, e é uma coisa muito forte aqui em São Paulo. Em alguns lugares do Brasil já não é tão forte. Sim. Mas eu acho que a origem dessa crítica que ele faz aí está no próprio posicionamento de um grupo evangélico, vamos colocar assim, não dos evangélicos, de um grupo evangélico que no final da década de 80 entendeu que seria uma estratégia interessante você criar um selo, uma programação, uma plataforma para os artistas evangélicos mostrarem o seu som, né? E só que isso se tornou um grande mercado, né? E aquele primeiro interesse, que era um interesse missionário, evangelístico, passou a ser também um interesse mercadológico, né? E hoje é quase que uma clausura, né, para muitos artistas evangélicos, especialmente, se colocarem ou se aceitarem como músicos brasileiros, né? Normalmente eles têm até uma dificuldade de se auto-reconhecerem como artistas, né? Essa palavra para eles ainda é um pouco difícil de assimilar. Então, mas ao mesmo tempo eles estão aí vendendo discos, estão cobrando para fazer shows e tal. Então é um mercado como outro qualquer, só que é muito untado, vamos colocar assim, né? Muito agregado de coisas mágicas da religião, no sentido de colocar a música feita pelos evangélicos como algo à parte da sociedade. É isso que eu ia dizer. Entendeu? Algo separado. Algo assim, separado, que não às vezes nem fala de coisas que são do interesse, né, do cidadão não religioso ou da própria vida desse religioso para fora do culto, enfim. É uma música muito restrita ao ato litúrgico, aquilo que acontece lá. Por isso que eu te falei que a música evangélica ela é um pouco parecida com a ideia do funk, porque é uma música experiência também. Sim. Você não consegue ouvir uma música assim evangélica, tipo assim, vou curtir hoje um sonzinho aqui em casa, tipo, velho, você tem que entrar ali na vibe, tem que, entendeu? Porque é uma música ainda muito restrita ao ambiente litúrgico, saca? Então, assim, agora falando assim de um outro movimento, de um outro ramo, porque isso é até uma coisa legal pra galera que tá nos ouvindo entender,
que existe uma grande diversidade de movimentos dentro desse campo evangélico no Brasil, né? Pelo menos 3 grandes movimentos. Você tem um movimento que é um movimento contra a cultura, que é um grupo que não se relaciona mesmo assim com a cultura. Então, acha que a cultura é uma coisa falida, que não tem conserto, que é só a gente esperar aqui para Jesus voltar e a gente ir embora. Então, é um grupo contra a cultura. Você tem um outro grupo que é um grupo vive 2 reinos, né? Como se existisse um reino de Deus e o reino do coisa ruim. Então, tipo, aí você tá ali no reino de Deus produzindo suas coisas e tal, aí você vai lá no reino do coisa ruim tentar mostrar pra galera que tá lá no reino do coisa ruim que tem que ir pro reino de Deus, né? Uhum. E aí esse grupo vive nesse paralelo, né? Assim, né? Como se fosse uma avenida em paralelo a outra avenida. Você tem tudo aqui que a outra avenida tem, mas com o selo gospel, entendeu? Então você tem um McDonald's gospel, você tem a farmácia gospel, você tem não sei o que. Aí você vai lá na avenida de cima, que é a avenida do Coisa Ruim, vê o que eles estão fazendo, pá. Aí você vem e faz um igual aqui embaixo e fala, esse aqui agora é de Deus e tal, compra aqui, pá. Então, esse grupo tá na cidade meio que se usufruindo de certas estruturas da cidade para levar a sua mensagem, para levar a sua ideia, e é sempre um passo atrás do que está acontecendo na cultura, né? Então, depois que rola lá na cultura, você vai ver acontecendo aqui nesse reino de cá. E agora existe um outro grupo que é onde eu me sinto mais à vontade, é um grupo onde pensa a cidade como uma cidade toda de Deus, entendeu? Então, Deus não tem um antagonista do seu tamanho, né? Então, essa visão é uma visão muito mais positiva da cidade. A gente está ali misturado. Então, esse grupo, por exemplo, na hora que chega numa cidade, a primeira coisa que ele faz é abre uma escola ou cria um hospital ali. Isso o movimento histórico, né, desses cristãos. Cria orfanato, pensa em como servir a cidade, saca? Então, o grupo que cria o movimento gospel é um grupo desse Cristo em paralelo com a cultura, sabe? Esse grupo dos 2 reinos, como se existisse uma luta eterna entre Deus e o diabo, e quando esse reino crescer aqui, vai conseguir derrotar o diabo. Agora, o grupo que eu faço parte já tem uma outra visão de mundo, assim, entendeu? E é uma visão que se encaixa muito com aquilo que ele falou ali. O que eu faço é uma música brasileira de raiz cristã, né? Os grupos católicos, os grupos mais filiados a uma ideia de espiritualidade afro-brasileira, eles também nunca pensaram essa coisa assim dualista, né? Como existe uma música brasileira e uma música uma Umbanda Music ou uma Catholic Music, né? Isso é uma coisa muito dos evangélicos dos 2 reinos. Exatamente. Né? Então, mas existe um outro grupo, assim, um outro grupo de cristãos evangélicos, eu acho que ele deve ser um desses caras, que pensa numa música brasileira que cabe também essa expressão de espiritualidade de quem crê no evangelho, de quem vai aos domingos no culto, de quem sai da igreja e vai para um cinema, vai viver sua vida a partir dessa perspectiva, né? Então, em resumo, eu acho que a gente precisa conhecer esse outro grupo de artistas que também são evangélicos, também são da igreja, mas que pensam a cultura com mais generosidade, sabe? Com um olhar um pouco mais carinhoso, com um olhar mais positivo, assim, da vida, né? Bom, então, obrigada, Marcos, por ter vindo. Eu vou deixar ele encerrar falando do projeto dele que acabou de ser lançado. E também pode terminar com as suas redes sociais, como que as pessoas te encontram. Então, o Lá de Casa é um disco que já está aí na praça,
né? Já tá aí nas redes sociais e esperando aí o seu compartilhar, a sua audição, ver o que você vai achar. Em todas as plataformas digitais, você vai encontrar lá o disco Lá de Casa. E as redes sociais são essas, né? O Marcos Almeida, né? Pô, Marcos Almeida. Porque já tinha um tal de Marcos Almeida lá, e aí a gente ficou assim, meu Deus do céu, como assim? Aí colocamos um artigo ali, e é isso, o Marcos Almeida no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Tem clipe pra você assistir lá, algumas coisas bem legais. Gente, eu chorei tanto num clipe. Eu chorei tanto, assisti 3 vezes, eu chorei 3 vezes. Eu achei muito forte, fofo. né? Eu achei muito fofo. O Matheus Ávila, que é o diretor desse clipe, Cuidando de Você, é um cara excepcional. Foi muito incrível. Enfim, né? Eu deveria ter falado isso no começo, não no encerramento, mas eu chorei tanto porque... Não sei, eu amo criança, né? Também um dos motivos de eu ter chorado foram as crianças, mas... É difícil você ver um trabalho que tem tanta verdade, pureza, assim, e acho que isso que me fez chorar, assim, que eu fiquei, meu Deus, que lindo, que é lindo de verdade, assim. Obrigado, então... acho que foi isso mesmo, assim, né, a gente... é uma longa história, valeria-se um episódio só parte 2. Só para contar como é que foi a produção disso, os encontros, assim, inesperados e tal, como é que foi, assim, se arranjando de forma muito natural e ao mesmo tempo mágica, assim, foi louco demais. Então tem esse clipe que a Maju chorou, rios aí, Cuidando de Você, tem um outro que chama Como Vai também, que tá lá, e minha obra toda tá lá, são mais ou menos umas 40 canções que já estão lá. E gente, escuta aí Lá de Casa, compartilha. Compartilha pra todo mundo. Você é a nossa Rede Globo. Gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu espero que o Marcos volte mais vezes. Tô aí, agarrado. Bora. Obrigada, beijo. Beijo, gente. Valeu. Até o próximo.